Salve galerinha misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto criminal e também sobrenatural envolvendo um dos edifícios considerados mais assombrados do Brasil. Nós vamos falar sobre o edifício Martinelli, que fica em São Paulo. Mortes estranhas e nunca solucionadas podem fazer jus às imagens fantasmagóricas que são vistas nesse lugar. Algumas pessoas que já trabalharam e que ainda trabalham nesse prédio garantem que assim que terminam seu expediente, eles não ficam um minuto a mais nesse local. Isso por causa das muitas visões que eles dizem que realmente aparecem nesses corredores e principalmente nos elevadores do edifício Martinelli. Será que tudo isso é realmente verdade? Vamos conferir essa história, então eu peço que vocês fiquem comigo até o final do vídeo. Se gostarem, é claro, deixem aquele like que tanto nos ajuda. Se ainda não são inscritos aqui no canal, também coloquem a sua inscrição, que isso nos ajuda ainda mais e eu conto com todos. Agora, vamos logo para o vídeo. Vlad, solta a vinheta. E se vocês gostarem de castelos assombrados e nem tão assombrados assim, por favor, conheçam o nosso outro canal no YouTube, chamado Castelos do Tempo. Por lá a gente posta bastante vídeos bem interessantes, aqui também do canal Mistérios, e outros vídeos também mostrando esses monumentos históricos incríveis. Antes de chegar na parte criminal e também sobrenatural desse vídeo, é importante que a gente conheça um pouquinho sobre a origem desse local e também do seu idealizador. Temistocle Alcibiade Giuseppe Martinelli, mais conhecido como Giuseppe Martinelli, nasceu no dia 23 de julho de 1870 na comuna de Lucca, na região da Toscana, Itália. Ele migrou para o Brasil em 1893, aos 23 anos, desembarcando no Porto de Santos e seguindo para São Paulo. Lá ele trabalhou em várias profissões, como açougueiro, carpinteiro e também na área da construção civil. Na verdade, a família dele já vinha de uma família de construtores, de pedreiros, então ele tinha muita experiência por causa da família, que ele trabalhou desde cedo nas obras que o seu pai também comandava, mas além dessa experiência, ele também gostava muito do que ele fazia. Talvez por isso ele se tornou o grande empreendedor. Giuseppe Martinelli sempre foi considerado um homem muito visionário. Em menos de 30 anos aqui no Brasil, ele já possuía uma frota de 22 navios que ele utilizava para fazer o transporte de suas mercadorias. Ele trabalhava como mercadante também, logo depois ganhou o título de armador. Então ele era um homem que desde cedo sempre lutou muito. Todo o emprego que ele conseguia arrumar, pouco tempo depois ele já progredia bastante. Ele conseguiu adquirir muitos terrenos, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Já era proprietário, em menos de 30 anos aqui no Brasil, já era proprietário também de algumas casas bancárias. Além disso, ele também possuía algumas construtoras, minas de salina, de carvão e ferro. Ou seja, esse homem era extremamente rico. Um dos muitos terrenos que Giuseppe Martinelli possuía, um deles foi adquirido em 1914 e é onde está hoje o edifício Martinelli, localizado no centro de São Paulo, entre as ruas São Bento, Avenida São João e a Rua Líbero Badaró. Em 1918, Giuseppe Martinelli recebe o título de comendador. Para quem não sabe, o termo comendador é utilizado apenas como um título distintivo de honra, oferecido por alguma autoridade às pessoas que se destacam por ajudar a engrandecer a sociedade, seja em forma financeira ou política. Giuseppe foi casado 2 vezes. A primeira esposa dele se chamava Santina Ghilardi. Com essa mulher ele teve 2 filhas, uma que se chamava Georgina e a outra que se chamava Irma. A Georgina mais tarde se tornou também Georgina Bonomi. Ela é mãe da renomada artista plástica Maria Bonomi.
A segunda esposa do Giuseppe se chamava Rina Cataldi. Essa mulher era filha de uma das empregadas domésticas do Giuseppe. Na verdade, era uma lavadeira que ele tinha contratado e ele teve muito contato então com essa filha e mais tarde acabou se tornando sua esposa. Eu acredito que a primeira esposa dele tenha falecido porque ele realmente casou legalmente com essa mulher. Com a Rina, ele teve um filho homem chamado José Benito Guilhermo Mário Martinelli. Só que essa segunda esposa do Giuseppe, ela acabou se envolvendo posteriormente em uma grande polêmica e muitas pessoas garantem que esse homem, Giuseppe Martinelli, ficou com uma depressão muito forte, antecipando talvez até mesmo o período da sua morte, por causa de algo que ele descobriu ou que pelo menos ele desconfiou envolvendo a segunda esposa dele. A gente já vai chegar lá daqui a pouquinho, mas eu peço novamente, pessoal, que vocês deixem o like aqui no vídeo, se vocês já estiverem gostando, e também, por favor, deixem o seu comentário para a gente saber a sua opinião a respeito dessa história. Como eu falei para vocês, o Giuseppe era um homem muito idealizador, ele tinha muitos sonhos, ele já era extremamente rico, possuía muitos comércios, casas bancárias, para vocês verem a fortuna desse homem. Só que ele tinha um sonho ainda maior, ele nunca deixou de pensar nisso, desde quando ele saiu da Itália. Ele sempre teve vontade de ter uma construção que marcasse algum local em que ele passasse e ele acabou conseguindo fazer isso na cidade de São Paulo. Ele tinha um sonho, uma vontade muito grande de fazer um prédio extremamente alto que fosse considerado o mais alto do Brasil e até mesmo da América Latina, e ele acabou realizando esse projeto. Em 1922, o projeto do edifício Martinelli foi assinado pelo arquiteto e engenheiro húngaro chamado Vilmos Fillinger. Ele era mais conhecido aqui no Brasil como William Fillinger. Em 1924, então, a construção do prédio, inicialmente projetado para ter 12 andares, começa a sair do papel e essa grande estrutura então começa a ser levantada. Quando o Giuseppe pediu para o Fillinger projetar, na verdade, essa planta para 12 andares, ele já tinha então aquela vontade de construir um prédio muito mais alto, só que talvez ele pudesse ter algum problema com embargos pela prefeitura e realmente ele acabou tendo. Então o que ele fez? Ele pediu para o Fillinger projetar um prédio de 12 andares, porém a fundação dessa estrutura ela precisaria ser muito reforçada para, sim, conseguir, então, manter um prédio de 30 andares. Ele não falou para o William Fillinger que ele tinha essa vontade de ter esse prédio de 30 andares, porque, na verdade, naquela época tudo era muito cuidadoso referente às alturas, porque na cidade de São Paulo não tinha um prédio desse tamanho, então as coisas tinham que ser feitas um pouco com calma, porque senão o engenheiro poderia acabar se assustando também. Mas ele acabou, então, fazendo uma base tão sólida que mais tarde, sim, conseguiu sustentar um prédio de 30 andares. Uma curiosidade também a respeito do material utilizado no edifício é que todo o cimento que foi usado, e até hoje boa parte dessa estrutura é praticamente original, a parte externa mesmo, tem muitas coisas que são originais da época em que foi construído. Depois, mais tarde, ele passou por algumas restaurações, foi mudado alguma coisa, mas enfim, esse cimento que foi importado, ele veio da Noruega e da Suécia. Quem fez esse transporte foi a própria frota de navio que o Giuseppe Martinelli possuía, então ele ganhava dinheiro de todos os lados. Mas enfim, esse cimento ele já tinha uma coloração naturalmente rosada, só que quando ele viu, ele queria que fosse um tom um pouco mais rosado, então foi utilizado um ingrediente bastante diferente, até não muito bem visto por algumas pessoas. Para deixar esse cimento um pouco mais avermelhado, ele acabou utilizando sangue de boi. Nessas obras, para conseguir levantar todo esse império, foi utilizado mão de obra de mais de 600 operários, inclusive um deles era o próprio Giuseppe Martinelli, que não se contentava em ficar somente vistoriando, ele tinha que botar literalmente a mão na massa. Alguns operários acabaram falando depois que ele acabava ensinando técnicas muito modernas até para a construção e que eram desconhecidas aqui no Brasil, então muitos desses operários também acabaram aprendendo a fazer bastante coisa referente a obras com esse homem. Ele era bem visto pelos funcionários, ele era muito exigente no momento em que ele estava fazendo,
né, dando as suas ordens, mas ele também era muito amável com as pessoas e, segundo algumas informações, era bastante solidário com elas também. Na época em que o edifício estava sendo construído, o Giuseppe morava num palacete no Rio de Janeiro, só que ele sempre vinha para acompanhar as obras em São Paulo. Uma curiosidade também a respeito desse palacete que ele possuía lá no Rio de Janeiro é que ele nunca teve a sua obra terminada, pelo menos não enquanto o Giuseppe estava vivo. Por quê? Algumas pessoas comentam que no fundo ele tinha medo de terminar a obra daquele palacete porque um certo dia ele estava passando pela rua, uma cigana então pediu para ler a mão dele. Eu não sei se ele autorizou, se ela simplesmente profetizou alguma coisa, mas ela disse que no dia em que ele terminasse a obra da casa dele no Rio de Janeiro, provavelmente ele iria morrer em seguida. Então, essa premonição da cigana sempre acabou, de certa forma, ali amedrontando um pouco Giuseppe, e está aí, então, supostamente explicado o motivo pelo qual ele nunca terminou as obras desse local. Essa casa também que ele possuía no Rio de Janeiro também tem muito a ver com aquela decepção que ele teve com a segunda esposa, e daqui a pouquinho já vou contar tudo isso para vocês. Cerca de 90 artesãos italianos e espanhóis cuidavam do telhado e também do acabamento do edifício Martinelli, e, como eu falei para vocês, o Giuseppe estava sempre supervisionando tudo. Quando o edifício, então, conseguiu ser concluído, no 12º andar, o Giuseppe Martinelli chegou para o Fillinger e pediu assim: olha, eu quero aumentar um pouco mais esse prédio, eu quero que ele tenha mais 2 andares. Então, de 12 ele passou para 14. Quando chegou em 14 andares, ele também não estava contente e pediu para que fosse aumentado mais 4 andares, ou seja, o William Fillinger então assinou esse projeto até ele chegar no 18º andar. Quando o Giuseppe chegou para ele e pediu para ele aumentar ainda mais, chegando no 20º, ele disse que não iria fazer. Eu não consegui descobrir o motivo pelo qual ele não quis mais assinar esse projeto. Não sei se era um pouco de medo também de colocar uma estrutura tão alta, né, na cidade de São Paulo, mesmo ele tendo ali todo o projeto com cálculos que aquilo ali era possível pelo menos até o 18º, mas ele não quis provavelmente se comprometer com essa obra. Só que ele também acabou saindo ali numa boa com o Giuseppe, explicou a situação dele, como eu falei, nunca foi realmente mencionado o motivo, mas ele indicou então uma outra empresa para tocar essa obra adiante. Ele acabou indicando então os serviços da Amaral e Simões Engenheiros, e um contrato então com essa empresa acabou sendo firmado pelo Giuseppe. O prédio então começou a ser levantado, já estavam no 19º andar, só que alguns percalços infelizmente atrapalharam bastante a construção, né, a ampliação desse edifício. Ainda na fase de escavações começou a sair água do subsolo e os engenheiros tiveram muitos problemas para drenar esse terreno. Enfim, toda aquela batição, toda aquela ampliação da própria fundação para conseguir fazer um prédio ainda mais alto, começou a abalar a estrutura de um prédio vizinho que pertencia à dona Estela Penteado da Silva Prado. Por causa desse motivo, ela acabou embargando a obra do Martinelli, mas como esse homem era muito rico, não queria passar nenhum minuto a mais perdendo tempo e não poder ampliar o edifício que ele sonhava, ele acabou comprando então o prédio da dona Estela. No local então desse prédio, ele acabou derrubando essa estrutura e construiu mais um bloco para o edifício dele. Porém, dificuldades de conseguir a matéria-prima para o edifício e os gastos exorbitantes acabaram levando a Amaral e Simões Engenheiros para a falência. Eu não sei exatamente por que isso acabou prejudicando tanto eles assim, talvez um erro, né, na parte financeira, na parte administrativa tenha levado a essa falência. O Giuseppe sentiu muito por isso, mas a obra não poderia ficar parada e nessa época ele acabou contratando então os serviços do sobrinho dele, que também era italiano, o Italo Martinelli. Tinha acabado de se formar, mas com excelentes notas, já era um aluno muito promissor na faculdade. O Giuseppe também tinha muito conhecimento, ele só não podia assinar o projeto porque ele não tinha formação acadêmica, mas praticamente ele que idealizou todo aquele projeto. O sobrinho também trabalhou com ele, é claro, mas praticamente colocou a assinatura dele porque todo o projeto foi feito, né, digamos assim, pelo próprio Giuseppe. Então ele conversou com o sobrinho dele e eles decidiram então tocar a obra até o 24º andar.
A primeira vítima fatal no edifício Martinelli surgiu em 1927, quando um operário chamado Thomas Orlandini despencou das obras de construção no 10º andar, falecendo instantaneamente. E nessa época, pessoal, até mesmo pelas fotos que a gente consegue ver dos jornais da época, dá para ver que esse povo não utilizava praticamente nenhum material de segurança. Tem uma foto do próprio Ítalo Martinelli fazendo a vistoria já nas alturas, próximo do 20º andar, não usando nem sequer um capacete, e os operários também não eram diferentes. Então, infelizmente, esse homem acabou caindo, bateu a cabeça no chão e acabou falecendo na hora. Porém, mesmo com todos esses percalços, essa morte, infelizmente, que aconteceu, Giuseppe tocou a obra ainda adiante. Em 1928, quando o edifício finalmente chegou ao 24º andar, a obra foi embargada pelo prefeito da época, chamado José Pires do Rio. Esse homem também era engenheiro civil, então já tinha um olhar bem clínico quanto à situação. Nesse período, a população de São Paulo estava bem dividida referente ao edifício. Muitos torciam para que ele ficasse cada vez mais alto e outros já começavam a falar que estava dando sombra na casa deles, que eles estavam com medo do prédio acabar caindo, e algumas pessoas, inclusive, que tinham comércios naquela região, acabaram fechando as portas. Então, por isso, também foi um motivo de grande preocupação para o prefeito. Só que o que aconteceu? O Ítalo Martinelli, junto com o tio dele, Giuseppe, foi até a prefeitura, levou todas as plantas que o Fillinger tinha. O próprio Ítalo também endossou aquele documento garantindo que a fundação do prédio já havia sido projetada para um edifício de 30 andares, mas que mesmo assim ele acabou reforçando também essa fundação. Ele apresentou todos os cálculos, que foi analisado tanto pelo prefeito, que era engenheiro, quanto também por uma outra equipe técnica, e nada de errado foi então encontrado. Nesse caso, o prefeito acabou liberando então as obras para que fosse construída até o 26º andar. Só que o Giuseppe Martinelli, quando chegou no 26º, ele resolveu que ele queria chegar nos 30 andares. Nesse período, então, o Giuseppe acabou vendendo toda aquela frota de navio, eram 22 navios, ele vendeu tudo porque ele queria ampliar até os 30 andares. Ele acabou conseguindo essa autorização da prefeitura, só que ele fez uma coisa muito inovadora na época. Como ele estava com dificuldade para alugar as salas do edifício Martinelli, porque pelo que eu entendi, esse prédio ele foi utilizado como um prédio misto, ele tinha tanto salas comerciais como ele também tinha apartamentos, porém as vendas e também as locações dos imóveis não foi como o Giuseppe imaginava. Então, ele decidiu que ele iria provar de uma vez por todas que aquele local era extremamente seguro, porque o boca a boca já estava dizendo que aquilo ali não era verdade, que o prédio não era tão seguro assim, que de uma hora para outra ele iria acabar desabando, e querendo ou não, isso amedrontou um pouco as pessoas. E ele acabou decidindo construir um palacete para ele, para a família dele, e esse palacete acabou sendo construído por 5 andares. Então, do 26º, esse prédio acabou pulando para 30 andares. A obra foi concluída somente em 1934. Algumas das empresas que funcionavam dentro do Martinelli estavam o Cinema Rosário e o Hotel São Bento. E esse Hotel São Bento, pessoal, é um dos locais que ficavam ali dentro do Martinelli, que envolve também a parte criminal desse vídeo, e daqui a pouquinho a gente já vai chegar lá. Na tarde de 24 de novembro de 1929, o prédio Martinelli acaba sofrendo um grave incêndio no seu 26º andar. Nesse andar ficava aparentemente ali os motores dos elevadores, tá? Eram elevadores suíços, tinha muita coisa boa ali dentro daquele prédio. Mármore, Carrara, as escadas eram feitas de mármore, tinha muita coisa realmente importada. Ele colocou tudo do bom e do melhor, só que esse acidente acabou ali acontecendo, danificou bastante o 26º andar, mas não passou para os andares inferiores. O edifício Martinelli já estava tão famoso que no dia 11 de maio de 1933, o dirigível Zeppelin acabou dando uma volta ao redor dele em uma viagem que ele acabou fazendo aqui para o Brasil, e esse edifício acabou ficando muito famoso lá fora também. Contudo, para Giuseppe Martinelli, a construção do prédio acarretou sérios problemas financeiros, e por volta de 1934, 1935, ele acabou vendendo então esse edifício para um banco na Itália.
Algumas pessoas comentam bastante também que depois que o cinema saiu ali de dentro do edifício, as finanças começaram a cair bruscamente. Em 1943, com a declaração de guerra do Brasil ao eixo, que eram os países Itália, Japão e Alemanha, todos os bens italianos foram confiscados e o edifício Martinelli passou a ser propriedade da União, tendo inclusive sido rebatizado com o nome de Edifício América. Nesse mesmo ano, o edifício perdeu o título de prédio mais alto de São Paulo para o vizinho Edifício do Banco do Estado, o antigo Banespa, hoje funciona como Farol Santander. Agora nós vamos entrar numa parte da história que para mim não ficou muito claro. Eu pesquisei bastante a respeito desse assunto, só que não tem muitas informações. Quem conseguir saber, pessoal, de alguma coisa a mais, por favor, deixa para mim aqui nos comentários, porque eu realmente fiquei muito curiosa nessa parte que envolve o testamento do Giuseppe Martinelli. Por quê? Porque quando ele fez esse testamento, tinha ocorrido recentemente ali um boato dizendo que a esposa dele, a Rina Cataldi, poderia estar tendo um caso com outro homem. Esse homem era um deputado que se chamava Edmundo Barreto Pinto. Só que assim, isso nunca foi provado, até onde eu entendi, mas o Giuseppe Martinelli com certeza ficou com aquela pulga misteriosa atrás da orelha e vocês já vão entender por que eu estou dizendo isso. Por que essa história acabou ganhando tanta proporção? Porque o Edmundo era um deputado bem conhecido e o Giuseppe Martinelli era mais conhecido ainda, um dos homens mais ricos do Brasil. O que aconteceu? Parece que ele cedeu o palacete lá no Rio de Janeiro para que o Edmundo fizesse uma espécie de sessão de fotos, porque ele estaria participando de uma entrevista para um jornal da época. O que aconteceu? Nesse período, a Rina Cataldi teria ficado também no Rio de Janeiro e o Giuseppe estaria em São Paulo, porque eles tinham essas duas propriedades, mas pelo que eu entendi, a Rina gostava mais do Rio de Janeiro do que propriamente de São Paulo. Então, às vezes acontecia dele ficar um pouco afastado da mulher dele. Eles tinham uma grande diferença de idade, ela estava com cerca de 40 anos e nesse período o Giuseppe já estava com cerca de 75 para 76 anos. O Edmundo também parece que tinha a mesma idade dela. E o que aconteceu? Algumas fotos do Edmundo acabaram vazando dentro desse palacete do Rio de Janeiro, só que ele estava somente de ceroulas, né, que é a antiga cueca. Então o que aconteceu? Essas fotos vazaram. Só que foi dito que, na verdade, ele estaria com a Rina nesse momento, que alguém teria pego essas fotos e teria publicado nos jornais. Os advogados dele entraram, né, em processo contra esse jornal, não sei como é que ficou essa história, dizendo que, na verdade, o Edmundo tinha sido vítima de uma grande conspiração de opositores, que esse jornal já foi com uma segunda intenção, porque naquele dia parece que estava muito quente. E esses jornalistas teriam dito assim, olha, se você quiser fazer a sessão de fotos aqui usando somente a parte de cima, o terno, camiseta e gravata, tudo bem. Se quiser ficar de ceroulas também não tem problema, porque não vai aparecer na foto. Só que parece que foi justamente ao contrário. Nessa matéria que o jornal fez, ele saiu de terno e gravata, só que posteriormente essas outras fotos foram então vazadas e todo mundo já começou a dizer que a Rina tinha um caso com ele. O Giuseppe ficou muito chateado nessa época, ficou bastante desconfiado com a esposa e eu não sei se eles não acabaram se separando, porque tem algumas fontes que falaram que, na verdade, uma das grandes decepções da vida dele foi ver a ex-esposa dele, a Rina, morando no palacete do Rio de Janeiro com o deputado Edmundo. Agora, como eu falei para vocês, algumas fontes dizem que ela se separou dele e ficou com esse homem, e outras fontes não mencionam nada, apenas falam que realmente houve esse escândalo. Porém, com a morte de Giuseppe Martinelli no dia 27 de novembro de 1946, aos 76 anos de idade, algo surpreendente foi encontrado em seu testamento e aquela história da traição começou a ganhar muito mais força. Por quê? Porque quando esse documento foi lido, quando o testamento foi lido, esse homem deixou cerca de 300 milhões para os 3 filhos, mas ele não deixou nada para sua esposa ou para sua ex-esposa. Dizem que essa mulher ficou muito brava, que ela não entendia porque ela tinha sido deixada fora desse testamento, mas assim foi feito. Mas acontece uma coisa,
O Giuseppe ele morreu cerca de 4 meses após toda essa polêmica das ceroulas ter sido colocada no ventilador. E curiosamente, 4 meses antes da morte dele, também ele refez o testamento. O edifício Martinelli passou por uma brusca decadência entre as décadas de 1950 e 1970, quando foi ocupado por famílias de baixa renda. Infelizmente, entre essas pessoas tão necessitadas também estavam muitos criminosos e também usuários de droga. Zé Pernambuco, que era um traficante foragido na época, ele acabou se apoderando ilegalmente desse prédio, cobrando uma espécie de aluguel para as pessoas que moravam ali e ai de quem não pagasse. Segundo o Edson Cabral falou, o Edson Cabral era ou ainda é um guia do edifício Martinelli, era uma pessoa muito querida ali pela população, já trabalha muitos anos ali, mas enfim. Ele acabou dizendo em uma entrevista que eu vi que esse Zé Pernambuco, inclusive, mandava matar algumas pessoas, ou ele próprio fazia isso, se essa pessoa se negasse a pagar o aluguel para ele. Porém, não foi só o Zé Pernambuco que fez parte desse local. Outros criminosos, muitos deles nunca identificados, também envolveram crimes que ficaram bastante famosos. Além dessas mortes também, por homicídio, suicídios também acabaram acontecendo nesse local e, pelo que eu entendi, não foram poucos. Das mortes ocorridas lá, 4 delas foram mais comentadas e são essas que eu vou contar para vocês agora. Em 1947, um menino judeu de 14 anos chamado Davilson Gelizek foi morto por estrangulamento e também supostamente sofreu abuso sexual. Ele foi encontrado no poço do elevador com o rosto muito machucado e a calça dele estava abaixada. Algumas pessoas falam que ele teria se metido ali em uma espécie de orgia. Eu particularmente não acredito nessa história porque ele era um menino de apenas 14 anos, vinha de uma família muito simples e trabalhadora, já trabalhava para ajudar os pais. Nesse período ele trabalhava numa alfaiataria, ele fazia entregas de encomenda e numa dessas entregas, infelizmente, ele acabou não voltando para o trabalho. Os pais logo em seguida já procuraram a polícia. Não se teve muitas informações a respeito, mas a polícia acredita que ele tenha caído ou que ele tenha sido empurrado do 19º andar. Algumas fontes falam que o criminoso nunca foi preso, mas eu encontrei outras fontes que falaram que algum tempo depois um criminoso chamado Meia-Noite, bem conhecido na época por esse tipo de crime, teria confessado para a polícia esse assassinato. Um detalhe também, o Davidson não morava nesse prédio, ele morava em uma outra rua, então provavelmente alguém atraiu ele para esse local no momento em que ele estava fazendo então as suas entregas. No dia 30 de junho de 1965, uma moça chamada Neide Rosa Souza também perdeu sua vida nesse lugar e foi encontrada no terreno ao lado do prédio. Pelo estado do corpo, ela foi jogada do 27º andar, só que no caso da Neide, a polícia também desconfiou que pudesse ter sido um acerto de contas. Eu não sei se ela sofreu algum tipo de abuso sexual, mas ela estava muito machucada. Quem encontrou esse corpo, na verdade, foram alguns operários que estavam trabalhando numa obra ao lado do prédio. Essa narrativa pode conter alguns pontos um pouco mais sensíveis, mas eu vou passar para vocês o que eu encontrei, porque isso pode fazer também sentido referente ao estilo de vida que essa mulher levava. Ela já tinha 17 passagens pela polícia. Algumas fontes falam que ela também fazia programas e que ela também já tinha uma dívida muito alta por jogos, que ela frequentava cassinos e ela estaria devendo para muita gente perigosa. Talvez tenha sido tão torturada, porque a polícia também encontrou no corpo dela marcas de queimadura nas palmas das mãos e isso indicava que ela teria sofrido algum tipo de ferimento causado por choque elétrico. O rosto dela estava totalmente desfigurado, mas não somente por causa da queda, e sim porque talvez ela já tivesse sofrido alguma agressão anterior. O corpo dela também estava com vários hematomas e o antebraço dela direito estava fora do corpo. Só que a polícia acredita que essa parte envolvendo o antebraço dela pode ter sido por causa da queda, porque eles calculam que ela caiu do 27º, então era uma altura muito grande. A Neide foi vista entrando na companhia de um homem de sotaque estrangeiro e depois somente o homem acabou saindo desse local.
A polícia também acredita que ela tenha tido um envolvimento com esse homem que aparentemente era argentino, já tinha um passado também um pouco obscuro, só que nada referente a ele foi encontrado e esse crime então nunca foi solucionado. No dia 9 de agosto de 1972, outro crime fez a polícia ir novamente ao edifício Martinelli. Dessa vez a vítima era uma jovem loira de 17 anos chamada Rosa dos Santos. Essa jovem também foi vista entrando com um homem bem mais velho do que ela na época então que o Hotel São Bento funcionava dentro do edifício Martinelli. Então parece que esse hotel também era muito frequentado para casos extras conjugais e também para prostituição. Nesse caso, o homem também teria sido visto correndo apressadamente, ela não saiu e logo depois o corpo dela acabou sendo encontrado e até onde eu entendi também ninguém confessou esse crime e até hoje ele está sem solução. Em 2017, um caso bem famoso também envolvendo um suicídio acabou fechando o terraço então desse local por algum tempo. Uma jovem, infelizmente uma adolescente, também acabou se atirando, perdendo a vida imediatamente. Eu não sei por quanto tempo esse local ficou fechado. Depois ele acabou reabrindo em 2019 para visitação e ficou novamente fechado por mais um tempo por causa da pandemia, mas até onde eu entendi hoje ele é aberto sim para visitações, inclusive guiadas. Em 1975, o recém-empossado prefeito Olavo Setúbal decidiu salvar o edifício. Ele desapropriou o prédio, foi necessário inclusive a intervenção do exército para retirar os moradores mais resistentes, porque nessa época haviam cerca de 3.000 pessoas morando nesse lugar. O responsável pelas novas obras foi o engenheiro Walter Mello e cerca de 640 operários então trabalharam nessa revitalização. Nessa restauração, coisas muito surpreendentes, assim, horríveis foram encontradas e novamente deixo um alerta que vai conter pontos bastante sensíveis nessa narrativa. No fosso que fica entre os blocos do edifício foi retirado toneladas de lixo, uma montanha de aproximadamente 30 metros de altura foi retirada e coisas assim tenebrosas foram encontradas nesse local, porque antes do Olavo Setúbal pegar esse prédio e dar essa geral que ele estava precisando tanto, muitos moradores já tinham ido até a prefeitura falar com outros prefeitos para verificar o que poderia estar acontecendo naquele local, porque o cheiro era insuportável e provavelmente tinham outras coisas ali dentro que não eram somente lixo comum, porque as pessoas não estavam nem aí. Eles jogavam os lixos pelas janelas e aquele fosso então acabou virando um grande lixão. Nesses 9 andares de lixo foram encontrados fetos, cadáveres em avançado grau de decomposição, ossos humanos e de animais e muitos outros materiais utilizados para consumo de droga, porque quando o prédio estava nesse período de 50 para 1970, uma clínica clandestina de aborto também era, infelizmente era presente nesse local e muitas mulheres também acabaram inclusive perdendo a vida ali junto com os fetos que elas retiraram. Em 1979, o edifício foi reinaugurado com o mesmo nome que ele tinha desde o começo, Edifício Martinelli. Então, o Edifício América saiu de cena e entrou novamente o Edifício Martinelli. Quando ele foi reinaugurado, esse espaço foi ocupado por diversas repartições municipais e hoje também ele abriga algumas lojas. Em março de 2023, o grupo Tóquio venceu a licitação do edifício e eles pretendem colocar um café, lojas e também realizar alguns shows e festas no local. Então, assim, gente, a gente já falou sobre a parte gloriosa do edifício, agora nós vamos falar sobre o tema sobrenatural. Uma das aparições mais comentadas fala sobre uma moça loira que costuma aparecer andando pelos corredores do edifício, mas as visões dela são relatadas com mais frequência dentro dos elevadores, principalmente no número 9. A ascensorista, que é aquela pessoa que fica dentro do elevador para apertar os botões, enfim, hoje muitos prédios não têm mais esse trabalho, mas ali parece que ainda continua assim. Ela disse que algumas vezes ela já foi para determinado andar, que foi onde foi chamado. No momento em que ela abria a porta, essa loira aparecia, ela tinha um cabelo bem comprido, dizem que ela está sempre tampando o rosto, que está bastante machucado, e que assim então que ela via essa mulher, essa visão, logo em seguida já desaparecia.
Dizem que até hoje os elevadores do Martinelli têm esse problema. Isso é muito comentado pelas equipes que trabalham lá, dizendo que o elevador ele fica passeando o tempo inteiro dentro do prédio, que ele para em determinado andar, que as pessoas entram nos elevadores, mas eles acabam indo para andares que eles não solicitaram, e dizem que isso é uma coisa muito frequente ali nesse prédio. Pessoas também relatam que quando essa loira acaba aparecendo pelos corredores, eles percebem que ela usa uma roupa muito diferente da nossa época, que é mais ou menos um traje utilizado na década de 1930. Quando ela costuma aparecer, as pessoas também escutam risos muito altos e as portas começam a bater com muita força e aparentemente sozinhas. Os maiores relatos são passados pelos funcionários da limpeza, que inclusive possuem um grande nível de rotatividade. Dizem que para conseguir funcionários para trabalhar no período da noite ele é bem complicado, porque existem equipes que trabalham durante o dia e existem equipes que trabalham durante a noite até altas horas da madrugada para fazer a limpeza em determinado local. E essas pessoas são as que mais veem coisas estranhas, inclusive vários pedidos de demissão já aconteceu. O mais famoso foi em 1980, quando uma funcionária disse que estava escutando o nome dela ser chamado nas salas ao lado, que ela não conseguia fazer o trabalho dela. Ela foi reclamar para o seu supervisor, que falou que naquele andar aparentemente ela estava sozinha. Ela disse que começou a escutar passos de corrida dentro das outras salas, que ela não conseguia concluir o trabalho dela, que as portas começaram a abrir sozinhas, a bater sozinhas, as luzes começaram a piscar e ela acabou largando ali o seu material de trabalho e foi embora. Só que como ela era uma pessoa muito querida pela empresa, ela teve uma nova proposta de trabalhar então dessa vez no período da tarde e somente no primeiro andar, e ela disse que ela aceitou porque ela precisava muito do emprego e porque eles garantiram para ela que ela trabalharia somente no primeiro andar, porque se alguma coisa acontecesse com ela ali seria mais fácil para ela correr. Ela acabou aceitando e, pelo que eu entendi, ela nunca mais viu nada de estranho ali. Uma outra visão também bastante comentada no edifício Martinelli a respeito de uma moça morena, tem um cabelo comprido. Dizem que é uma moça que sempre está com salto alto e essa mulher realmente parece que existiu. Eu não consegui saber o nome dela, mas as pessoas falam que ela trabalhou nesse edifício mais ou menos na década de 50 e que ela teria tido um mal súbito exercendo as suas funções no escritório em que ela trabalhava. Parece que ela morreu em cima da mesa dela e desde então ela é vista pelos corredores e quando ela também não aparece, as pessoas acabam escutando o barulho do sapato de salto. Então muitas pessoas falam que escutam o barulho de um sapato de salto, sentem um perfume de mulher também pelos corredores e que as máquinas de escrever, computadores que existem nesse local, hoje máquina de escrever já quase não existe mais, mas enfim, na época em que ela faleceu ainda era usado. Então dizem que essa máquina também começava a datilografar sozinha e até hoje no andar que ela morreu, parece que era no 17º, no 18º, dizem que coisas muito estranhas costumam acontecer. Então assim, não tem como se provar essa história, mas são fatos que o povo conta. Então dizem que o espírito dessa mulher morena e dessa mulher loira são os mais vistos no edifício Martinelli. Uma história também ocorrida na década de 1980 a respeito de um porteiro que já teria trabalhado nesse local, não consegui descobrir o nome dele, não sei se era o Edson Cabral nessa época ou se era outra pessoa, mas enfim, foi falado que esse porteiro sempre recebia a visita de uma pessoa que queria entrar dentro do edifício Martinelli e ele se identificava como João. Era um homem moreno que usava um chapéu parecido também com as roupas da década de 1930. Esse homem já chegava rindo para esse porteiro e ele dizia que ele precisava subir para o edifício Martinelli porque ele precisava conversar com alguém. Só que ele não dizia o andar que ele queria subir e nem a pessoa que ele falava. Eu sei que ele acabou enchendo um pouco o saco desse porteiro. O porteiro então decidiu sair da mesa dele para ir conversar com ele pessoalmente. Só que no momento em que ele virou, esse homem não estava mais ali. Ele acabou olhando pela porta para ver se esse homem teria corrido, sei lá, se escondido para fazer alguma pegadinha com ele, mas ele não encontrou. Ele ficou muito impressionado, na verdade. Logo em seguida ele precisou subir até os andares superiores para fazer uma vistoria. Quando ele entrou dentro do elevador, em um determinado andar, esse elevador parou e quem estava nesse local? O João, esse homem de chapéu. Esse homem, então, essa aparição teria dito para ele o seguinte: você não deixou eu entrar, mas eu não preciso de permissão. Começou a rir, então esse porteiro ficou com muito medo e nesse momento ele disse que o João acabou transpassando por ele, ou seja, ele entrou
né, dentro dele, como se fosse aqueles filmes mesmo que a gente vê, né, onde o espírito acaba então transpassando pela pessoa e acabou entrando dentro da parede. Eu não sei se esse porteiro continuou no trabalho, como é que ele lidou com esse tipo de coisa, porque realmente é uma coisa bem complicada, mesmo para quem acredita. É um grande susto, sim, né, não vamos fechar os olhos para isso. Tem quem acredita, tem quem não acredita, a gente respeita a opinião de todo mundo, mas nós já demos a nossa opinião aqui. Eu até comentei num outro vídeo com vocês que eu particularmente já tive uma experiência, né, com elevadores onde o botão era apertado sozinho. Eu chegava no trabalho, o andar que eu precisava subir já era selecionado sozinho. Então eu tenho essa experiência e eu sei que questões com elevadores que são muito comentadas em locais ditos assombrados podem muito bem fazer sentido. Então assim, gente, há muitas histórias a respeito do Martinelli. A história dele no seu todo ela é muito interessante. Mortes, né, infelizmente aconteceram nesse local desde a sua construção, com a queda daquele operário, com suicídios, com assassinatos, crimes que nunca foram solucionados. Para muitas pessoas, essas aparições que andam vagando ali pelo Martinelli são espíritos daquelas pessoas que foram assassinadas. O poço também ali do elevador dizem que é bastante assombrado, que um menino já teria sido visto ali pedindo socorro, e eles acabam associando então aquele menino Davilson, né, o Davison, depende, a pronúncia ele muda um pouquinho, que pode ser ainda o espírito dele que esteja preso nesse local, e que essa loira pode muito bem também ser aquela moça de 17 anos que foi dizimada ali dentro. Então a gente não tem como garantir, são histórias que o povo conta, mas eu quero que vocês deixem aqui para mim o comentário de vocês. O que vocês acham do edifício Martinelli? Tem pessoas que vão lá e dizem que não sentem nada, que não vem nada, que é um local muito tranquilo. Outras garantem que não ficam ali um minuto a mais. Eu quero que vocês deixem aqui para mim, então, a opinião de vocês. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da história. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau. Ha ha ha!